Para mim, a arte é sempre memória. Por mais que o artista tenta sair disso, é um registro de um tempo que passou. Eu acabei de pintar, passou. Primeiro, registro a memória de um tempo atrás. Então, para mim, basicamente, esse é o elemento mais importante. Tratar dessa relação com a arte como registro de alguma coisa que já passou. Ou muito tempo, ou pouco, não importa. É um passado. O homem trabalha, o homem escreve, o homem pinta. Desde os homens da caverna, uma forma de registrar e perpetuar uma ânsia de permanecer, de continuar existindo. Isso está na nossa essência humana, como toda a tentativa de explicações do mundo. Mas quando você tem um ideal e tenta se colocar isso na vida prática, você está tentando se perpetuar através de outras gerações. Quando você dá ao seu filho uma educação, é uma tentativa de perpetuar através dos seus filhos. Eu acho que isso já existe dentro da essência humana. Agora, o artista é outra possibilidade. Em perpetuar a sua existência. A memória, ou seja lá um diário, um registro, um conto, é a forma de se perpetuar. Quer ver? Esse aqui vai quebrar. Filme sobre a minha pessoa, uma biografia que poderia ser. Tem que levar em conta que toda narrativa, toda história narrada, escrita, filmada, é uma narrativa e por si só, uma ficção. Justamente porque há uma seleção, que a gente seleciona os fatos que a gente não interessa. E a vida é muito mais ampla que isso. O Borges sempre colocou a dificuldade de se colocar. A realidade, porque o que a gente aprende da vida é um recorte. Um recorte que está toda a nossa concepção do mundo aí, direcionando essa biografia. Então aqui é um recorte, é uma ficção. Ela se constrói. A luz, a imagem, as formas, a própria cor, a sonografia é um recorte. E vai construindo a vida. A minha memória, a minha recordação já é um recorte. É uma construção, é uma narrativa, é uma ficção, portanto. A gente pensando assim é muito interessante, porque você tem uma dimensão maior da nossa pequenez em relação ao mundo que a gente vive. O mundo é muito maior que a nossa capacidade, do seu entendimento. Muito maior, muito mais amplo. E essa é a beleza do mundo. A vida é extremamente, ele já vai numa questão mais pessimista. Ele fala que a vida é um tédio. A beleza é nós que damos ele, é a ficção, a narrativa. É o que nós construímos da nossa representação, é que faz a vida interessante. O nosso olhar já é um olhar limitado. Nós olhamos com a vista, com uma célula nervosa que determina de imagem que a gente está aqui. Já é um limite. Então, há sempre um processo de construção desse mundo que é muito mais amplo, talvez muito mais rico, mas ao mesmo tempo mais pobre, mais seco, mais duro. É esse imaginar, esse mundo
virtual, que diz Pierre Levy, esse mundo virtual, esse mundo construído por nós, é que faz esse mundo interessante, porque ele cria ficções. Aqui nós temos 3 quadros que serviram para minha defesa, minha monografia de fim de curso na Fachschule für Bildende Kunst em Dresden, isso é na Faculdade de Arte de Dresden. Então aqui é muito para mim emocionante ver um quadro que eu pintei há tantos anos, um trabalho muito diferente do que eu faço hoje, ter aqui. E é interessante como é organizado essa escola. Porque aqui se encontra trabalhos de artistas hoje extremamente muito conhecidos, por exemplo, muitos dos expressionistas do canto estão aqui como aluno, trabalho de aluno aqui nessa escola. Eu, inclusive, quando me perguntaram se era possível, eu achei que não seria tão fácil tirar esse livro depois de tantos anos. Mas aqui, essa organização é muito grande. Esse é o trabalho que eu mais gosto. É mais forte e que, para mim, exigiu bastante esforço. Quando vocês veem, o meu trabalho estava ligado à questão da opressão humana. Todos os 3 trabalhos estão ligados à opressão humana. E esse é o elemento da guerra. Simplesmente, esse é o objeto que cai, as figuras desmembradas, isso aí me mostra a violência através da guerra, simplesmente. Ali, outra figura é a opressão. O muro e a figura que se opõe, o contato, a briga da parede contra a figura. Então, esses os 3 tipos de trabalho. Eu acho muito difícil você falar em que corrente você desdefine. Eu não me preocupo muito com isso. Mesmo porque eu tenho medo dessa classificação se ingerir dentro de um processo muito limitado. Deixo fluir a questão. Minhas preocupações pessoais, as minhas preocupações estéticas, fluem naturalmente. Então eu cheguei ao meu trabalho não porque eu estava querendo ser contemporâneo ou não. Eu simplesmente cheguei porque aquilo me traz dentro de mim uma série de inquietações. São coisas que me trazem essas inquietações que me faz pintar e que me faz escrever também. Eu não consigo escrever simplesmente para agradar ou por satisfazer uma necessidade simplesmente estética. Eu pinto, eu escrevo, porque eu tenho necessidade interior de colocar para fora muita coisa que me inquieta. Alô? Alô? Isso é die Mannschaft von der Dokumentarfilm. Ja, kommen Sie mal rein. Ja. O Belém, a gente trabalha muito com técnica alternativa. Aqui trabalha com óleo. É uma coisa muito assim, do início do século XX, eu estou falando. Muito óleo, nenhum artetano, você não vê outro material. Esse cheiro de tinta. Aqui todas as disciplinas que eu fiz, a parte teórica, os meios de produção pré-capitalista,
o problema filosófico do desenvolvimento social, toda a formação marxista. A produção a relação de produção de classe da escravatura, luta de classe, Estado civil, que além da minha formação pessoal, eu tive toda uma preparação aqui da formação dentro de uma visão marxista aqui. Aqui, vários, todo o meu nome, muito interessante, tudo. Os colégios que eu frequentei, as minhas notas. Ai, meu Deus. Ó, meu nome novamente, olha, político, imigrante político. Olha, a dificuldade no primeiro momento não houve. Houve um certo até deslumbramento. Por quê? Eu saí de uma situação muito difícil no Chile. Então, imediatamente, quando cheguei aqui, nós fomos muito bem recebidos. Eu fiquei algum tempo, antes de Eisenhüttel, eu fiquei num castelozinho, que estava coberto de neve, com ponte movediça, muito bonito. Mas não me agradou, eu senti muito vigiado, muito controlado, essa sensação que eu tive. Porque eles não sabiam por que tinha vindo brasileiros no meio de chilenos. E custaram a perceber quem que seria eu, por que eu era brasileiro, o que estava fazendo no Chile. Agora, eu tive a oportunidade de ficar entre os dois lados do muro, porque levei uma delegação portuguesa, era intérprete, e aí eu presenciei uma das questões mais tensas da Guerra Fria, que é a presença dos dois exércitos de cada lado, num silêncio incrível, mas observando lado a lado. Quando chegou a delegação, do lado ocidental começaram a nos fotografar. Do lado oriental começaram a fotografar também quem nos fotografava. A tensão foi muito grande. E foi a primeira vez que eu senti o peso do Muro de Berlim e da Guerra Fria. Mas por quê? Porque andando pela cidade de Berlim, porque a gente não sentia essa questão, peso da repressão. Aqui está a Berlim Oriental, a antiga Berlim Oriental. E aqui do outro lado está o Berlim Ocidental. Eu acho interessante que o filme, esse documentário, não tenha só viés político, porque primeiro que já foi feito muita coisa a respeito disso. E cairia poderia cair naquela mesma linha da repetição de novo, né, das mesmas denúncias, da pieguice, do coitado, ou do heróico, etc. E tal. Quando a gente abrange outros aspectos da vida, como do artista, da pessoa, de um simples cidadão que teve na sua trajetória um passado político, mas é ao mesmo tempo um artista plástico, uma pessoa que escreve, uma pessoa inserida no seu mundo, vai ter uma ideia de uma pessoa de fato mais real, né? De um ser humano mais completo na sua dimensão. E eu acho que, ao mesmo tempo, abre a perspectiva para soluções muito mais inéditas, que vai, né? Não se fecha no cerco do politicamente correto, que é o grande problema.
Eu estudei arte, primeiro, minha formação é ampla. Eu estudei no Brasil veterinária, mas em função da minha atividade política fui preso e o curso foi interrompido. No Chile, dei continuidade um ano. No último ano, eu entrei na universidade, fiz um ano de pintura, decidi não fazer mais arte veterinária e partir para o campo de arte. E aqui eu retomei, estudei durante 5 anos, depois de fazer um ano, de trabalhar 2 anos, 1 ano e meio na fábrica e ter feito 1 ano de curso de alemão intensivo. Então, já entrei um pouco mais velho que a média dos alunos, porque eu já estava beirando, tinha ultrapassado os 30 anos, quando eu recomei a estudar. Na faculdade, quando eu trabalhava na fábrica, ainda estava envolvido nesse espírito épico. Quando eu fiz um certo treinamento militar aqui, tinha esse envolvimento. Porque isso na fábrica eu dei continuidade. Por que eu queria ser um bom trabalhador? Não era para ganhar dinheiro. Nunca pensei nisso, nunca me passou na minha cabeça. Eu falei assim, eu estou aqui para me fazer como um cidadão operário. Então eu estava carregado. Eu tenho que ser melhor trabalhador que os demais. Eu tenho que produzir para a sociedade socialista. Eu tenho que ser um bom produtor de riqueza. Isso eu senti, não para mim, para a sociedade que eu estava vivendo. E olhava com o olho de censura quando eu vi um alemão não portando dessa forma. E ainda mais, nesse momento, tive a oportunidade de fazer algum treinamento militar, sempre com essa meta ainda socialista. Apesar de já havia um processo de mudança, eu já não estava aceitando muito aquela visão meio ortodoxa do socialismo, estava achando que precisava ser transformado. E já começava a perceber alguma insatisfação existente na sociedade socialista. E essa coisa toda. Quando eu entrei na faculdade, foi o primeiro pé na realidade que eu tive, real. Eu saí da militância e comecei a conviver com jovens, muito mais jovens que eu, e com outra realidade. E aí eu acho que, de fato, foi transferida essa visão épica, heróica do socialismo, da luta política socialista, para o campo da arte, a arte como uma realização diferenciada. Porque o artista é aquele romântico, que vive uma realidade completamente diferente das outras pessoas. E talvez eu tenha escolhido este caminho, já no Chile, porque eu ainda portava essa visão romântica de realidade. Porque, de fato, nós, os grandes revolucionários, tínhamos essa visão romântica do sacrifício da própria existência em função de um ideal que já vem com o romantismo, né, do século XIX. Filme, né? Zum Beispiel hier. Chile. Che. Che und Allende. Ich habe auch in Chile gelebt, während Unidade Popular von Allende. Hier, das ist mein Geschenk. Das ist sehr gut. Ja. Hasta la Victoria Ja, siempre. Ja. Versteht man auch in Brasilien. Ja. Eu vou recortar isso aqui e fazer uns moldezinhos, porque eu vou jogar cola, para não dar o registro na mão, o oposto do expressionismo, que trabalha fazendo o registro do gesto. Eu vou jogar uma cola e vou comprimir
o porcozinho que está sob a cola, comprimi aqui, para que não tenha nenhum registro na minha mão. A vinda ao Chile para nós foi muito emocionante e parecia um conto ou de fada ou de terror, eu não sei porque, foi movido por grande expectativa. Eu que estava condenado e esperava permanecer no presídio durante 20 anos, de repente, após 2 anos, entrei numa lista de ex-guerrilheiros e parti para um país desconhecido. Então, 70 presos políticos, a gente não sabia onde que vinha. De repente, baixamos aqui, olhamos, que país é? Vi uma bandeira e reconheci a bandeira chilena. E no aeroporto de Pudahuel, havia dezenas de brasileiros que estavam esperando com a bandeira chilena e a bandeira brasileira. E eu reconheci algumas dessas pessoas que tiveram participação comigo no movimento estudantil. Então foi uma alegria muito grande. Aquela ideia de liberdade é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue desfrutar muito bem essa liberdade, porque há uma angústia que fica. O que vai ser da minha vida? Em primeiro lugar, que nós não saímos com o objetivo de desfrutar essa liberdade. Nós saímos para dar continuidade a um tipo de luta, que era muito árdua. Isso, para quem não viveu isso, não pode imaginar o sofrimento que a gente passa. De um lado, a sedução de viver de um país livre. Do outro lado, o compromisso da continuidade da luta. Essa divisão ficou dentro de mim durante os 3 anos que vivi no Chile. E me deu grande sofrimento. Alguns momentos muito mais difíceis do que a própria prisão. Por quê? Primeiro, eu tenho que dar continuidade à luta. Mas eu vi os companheiros que entravam, morriam todos. Então, essa é a primeira coisa. E uma certa dúvida se aquilo chegaria a algum lugar, o movimento. Então, comecei a duvidar do nosso processo. Mas uma dúvida que vinha ao lado de todo um conceito moral. Que dúvida é essa? Será que eu estou acovardando? Será que eu estou voltando atrás? O grande conflito meu com a esquerda nessa guerra brasileira é que ela rejeitava profundamente o governo de Salvador Allende. Achava que o governo, essa experiência democrática não dava certo, apostava no seu fracasso, e isso eu tinha uma posição completamente contrária. Eu depositei toda a esperança no governo e achava que a gente deveria apoiar o governo de Salvador Allende. Isso, para mim, é muito forte, porque até hoje que nós vivenciamos um governo democrático no Brasil, a grande conflito que eu tenho com essa esquerda é sentir que essa dificuldade das esquerdas, aceitar uma experiência objetiva, é muito difícil. Ela está muito presa a códigos utópicos. Então, a esquerda foi caminhando para uma forma muito castradora e opressiva. Esse eu senti muito forte. Com respeito aos companheiros, mas eu preciso falar isso, né? Até que em um determinado momento eu falei, eu dei um basta e rompi com a organização. Aí eu tentei pela primeira vez usufruir, eu falei, eu não tenho obrigação de ficar sofrendo tanto assim. Como está o senhor? Bien. Bien. Eu quero ver eu vivi aqui há alguns anos atrás. En 71. 71. Y bienvenido. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Eu morei aqui durante uns 6 meses apenas, mas foi uma época importante porque eu tinha afastado da militância aí no PCBR, e foi a primeira vez que consegui um apartamento só para mim, para viver. E era um apartamento muito pequeno, mas foi muito interessante, porque me deu muita liberdade. Era uma cozinha, um quarto e um banheiro. Muito bonito e que dava para um sagão interno,
fechado. Exatamente, muito semelhante ao apartamento lá do Maleta. E aqui o primeiro golpe, já toda aquela manifestações perto da Moneda, eu seguia daqui. Eu escutei os tiros, primeira tentativa de golpe aqui. Logo depois que houve aquele, eu saí para a rua para ver como é que ficou. Sou meio cauteloso quando se fala em arte como forma de transformação do mundo, porque nós tivemos uma experiência muito negativa do realismo socialista, de uma coisa que eu acho que não é por aí. Mas a arte ajuda, de uma certa forma, a modificar o mundo de forma indireta. Na medida em que eu coloco o que eu sinto, vejo da realidade nos meus trabalhos. Ao mesmo tempo, de forma indireta, quando ouso questionar algumas possibilidades estéticas ou formais. Né? Quando eu modifico, muitas vezes o artista não precisa ser politicamente uma pessoa avançada, mas você tem uma sensibilidade maior, ele vai mostrar aspectos da realidade que normalmente a gente não vê. Mesmo formais, porque há uma tendência de repetição de códigos. Então essa é a característica. Nós vivemos num mundo profundamente automatizado, e nós temos uma tendência de repetir o código. Quanto mais a sociedade avança, mais necessidade, mais elementos que a gente repete. Isso, eu olho principalmente esse monumento com muita emoção, porque evidentemente eu não conhecia a maior parte das pessoas que estão aqui, são chilenos, muito jovens, se a gente olhar a idade que morreram. E me identifico com eles e ao mesmo tempo porque muitos dos companheiros brasileiros também morreram aqui, que saíram comigo nos 70. Então do Chile eu tenho uma lembrança muito grande. E muito importante, faz parte da minha vida, de uma experiência muito rica. Primeiro, é porque cheguei exatamente porque fui, depois da saída depois de um sequestro, estava preso, depois do sequestro de um embaixador suíço, foi o país que deu guarida aos revolucionários e nos tratou com muita hospitalidade e com muita solidariedade. E nós que estávamos presos durante algum tempo, eu pessoalmente estava 2 anos preso no Brasil, tive a experiência de viver uma realidade nova, política, da América Latina e talvez do mundo. Foi eleita pela primeira vez na história da sociedade contemporânea um presidente com a visão socialista e que propunha a passagem ao socialismo através da via democrática. Depois de 3 anos de vida na liberdade aqui em Santiago de Chile, houve o golpe militar de 1973, o trágico golpe militar, com assassinato aberto, explícito, muito diferente do golpe militar de 64 no Brasil, em que houve uma tentativa de ocultar a crueldade de um golpe militar, dos assassinatos, essas coisas todas. Aqui era comum ver caminhões, caminhões abertos, levando os cadáveres, cabeça aberta. Nos noticiários dos jornais dizia assim nas rádios: denuncia um estrangeiro, ele é um comunista. Essa era uma questão que se ouvia. Eu morava numa casa e a vizinhança
me olhava com pavor, com aquele medo, não da minha pessoa, mas o que podia acarretar. Quem era aquela pessoa que eles buscavam, né? Denuncia um estrangeiro, ele é um comunista. E todos sabiam que eu era comunista, que eu era um exilado político e era estrangeiro. Se o golpe militar chileno, evidentemente, a responsabilidade das forças locais é clara, do exército chileno, aquele mesmo exército que era visto de forma até ingênua pela população chilena como democrático. Foi um golpe, o Allende colocou o Pinochet, chefe do exército, ministro da defesa, e foi ele, exatamente esse homem, que foi colocado, que aplicou o golpe militar no Chile. Mas também a gente tem que saber que esse golpe não veio simplesmente das forças internas. Ela teve uma ajuda muito grande do Pentágono americano, isto é, do governo americano, por uma estratégia do Pentágono em relação à América Latina. Enquanto na Europa o capitalismo tentava se modernizar e se humanizar através de uma política de Estado social, na América Latina a medida foi dura, implacável. O golpe militar em todos os países, com a violência inédita na América Latina. Aí nós vamos ver o golpe no Brasil, em 64, o golpe no Chile, o golpe na Argentina, o golpe no Uruguai e em vários outros países, governo forte, totalitários. Liberdade é saber se posicionar frente à realidade, de forma altiva, buscando o espaço. O ser humano, quando ele atua, ele segundo alguns padrões. Ele filtra a realidade. Então ele vai sempre em situações mais previsíveis, conforme a experiência de vida dele, a cultura. O acaso, você pode incorporar situações que simplesmente você não encontraria se você cortasse. Então eu acho que o trabalho do plástico ele tem dois elementos. Uma lógica racional, um projeto, e em cima do projeto você vai incorporando os acasos. Essa combinação dos dois elementos, e que eu chamo do elemento do apolíneo, que é a razão, a lógica, e o elemento do acaso, que é o elemento dionisíaco. Eu acho que, por isso eu digo aos meus alunos, o simples conhecimento não faz um grande artista. O artista precisa trabalhar muito, porque nesse fazer artista, e você tem essa capacidade de incorporar o acaso, de perceber a sensibilidade de perceber no momento em que ele surge, é que ele vai tornar um grande artista. Eu acho que a ciência tem isso.
A ciência também não soma elemento da razão. É uma narrativa, o ideário, a construção, o sonho, a utopia, a construção dos nossos valores humanos, isso é tipicamente do homem. O homem se torna homem, como diz Pierre Levy, na medida que ele cria a linguagem, da linguagem, os instrumentos do trabalho, e através dos dois cria a sua cultura, sua explicação do mundo e seus objetivos de vida. Através da linguagem, dos instrumentos de trabalho, o homem cria a noção do passado, do presente e do futuro. Aqui vai ser mais ou menos onde que eu vou colocar. Eu vou pegando tudo que eu encontro na superfície da Terra e vou colocando aqui. Porque ele tem a ver com esse processo que ocorre na superfície da Terra, da transformação do elemento vivo em algo morto que vai se dar origem a outra vida. Então essa aqui tem um lado que já faz parte do meu trabalho há muito tempo. Registrar o que ocorre na superfície da Terra, da transição da morte para a vida, ou da vida para a morte. A literatura e as artes me ajudam muito. Quando eu leio, eu sinto uma sensação muito de ampliação da minha própria existência. Quando eu estudo, seja lá o que for, ou seja literatura, artes plásticas, ou leio alguma coisa de filosofia, eu sinto essa sensação de liberdade, de ir além da minha própria existência física, das minhas necessidades físicas. Quando eu pinto ou escrevo um conto, eu tenho essa noção de liberdade. Então a arte para mim talvez seja o espaço de criação ou o espaço do fruidor da arte, né? A noção maior de liberdade eu tenho nesses momentos. Um dos assaltos mais importantes que o Grupo Colina fez foi aqui no Rio de Janeiro, exatamente no Forte Copacabana, no Banco Brasil aqui do Forte Copacabana. Esse assalto ele não foi propriamente planejado. Nós havíamos planejado outros 2 bancos simultâneos, mas fracassaram. Porque parece que os seguranças desses 2 bancos perceberam que nós tivemos que recuar. Como a gente tinha viajado de Belo Horizonte para cá, achamos que seria muito frustrante voltar para casa sem realizar uma ação desse tipo. Então um dos companheiros tinha feito um breve levantamento do Banco Brasil, aqui perto do Forte Copacabana, e nós fomos lá. E foi um assalto que demorou exatamente 3 minutos, como deveria ter, muito tranquilo. E nós saímos, fomos para casa. Quando chegamos lá e contamos, veio uma quantia inesperada. Exatamente porque naquela época o Banco Brasil pagaria, essa mesma sucursal do Banco Brasil, pagaria os funcionários, ou todo o funcionário do Forte Copacabana. Então ele foi o maior assalto que nós já fizemos, em termos de quantia.
questão é a seguinte, na hora a gente tem uma pressão um pouquinho no peito. Não sei se é ruim ou mal, de expectativa. E aquela coisa, mas muita vontade também de reconhecer o local onde eu estive. A imagem é evidente que a memória, ela transforma um pouco as coisas. Né? A gente pensa que as coisas é maior, é menor. As cores são um pouco diferentes, ela tem uma cor a ver. Mas é exatamente isso que está aqui. Mas é um dos locais que eu senti melhor. Sinceramente, o presídio foi a melhor das coisas que eu passei. Bom dia. Bom dia. Aqui? Entra aí. Aqui era o momento do social, em que você, da cela, convivia com outros presos. Conversava, nós tínhamos coral, as presas políticas cantavam pra gente, nós respondíamos para ela. Eu, pessoalmente, tinha uma namorada platônica, né? Que ela mandava para mim, meu coração batia, eu nem conhecia ele pessoalmente. Então tem uns aspectos que eu guardo positivo. Nós fizemos muita luta, muitas greves de fome. Porque há no meu trabalho mais recente, essa questão do crucificado, do trágico, não da morte como elemento trágico que era antes, mas agora da morte, tanto como elemento trágico, mas eu vou incorporando uma nova forma de vida. E trago essa questão do torturado no meu trabalho, desse novo trabalho, que é essa pessoa com a forma de crucificado. Então eu incorporo várias questões aqui dentro do trabalho. Certo? Nós não tínhamos acesso, não tínhamos biblioteca, mas entrava alguns livros clandestinos, a gente dividia por capítulo, e cada horário, porque ficava preso uma parte, né, do dia o outro ia no pátio, nesse momento um pegava o primeiro capítulo, depois o outro pegava o segundo, entende? E a gente fazia campeonato de xadrez. Eu saí excelente no xadrez. Muitos de nós, eu mesmo cheguei a fazer isso, jogassem a peça de xadrez. Eu fui fazer aniversário. Eu lembro do meu, depois eu lembro do Ângelo, depois eu não sei quem foi o primeiro. E a gente passaram muita fome. O Ângelo chegou e falou: não, aqui nós vamos. O Afonso está fazendo aniversário, então nós vamos comemorar. Comemorar como? Pegou e falou assim: a comida que a gente recebe era pouco. Vão dar um pouco para ele. Então eu comi, aí senti um pesar, porque eu vi os caras salivando, comendo, mas eu senti o afeto. Então a gente tinha momentos. Então há aí o elemento que eu vou incorporando da narrativa, um pouco do elemento da narrativa. Mas que eu jogo com vários elementos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que mantém essa transição de vida e morte, há um elemento social aí colocado. Da morte, como você olha num trabalho desse aqui, isso é um alvo. E um alvo numa mão de um crucificado, uma mão para cima. Então tem essa coisa até da violência, que tanto pode ser do homem, no caso aqui, há uma antropoformização, de fato. Mas é também a questão do animal, a pele. A pele também com esse elemento trágico que vem da pele. A pele é o que dá forma ao nosso corpo. Então, todo meu trabalho aqui, esse é uma exceção, sai um pouco disso, mas também se tem um dinamismo numa exposição. Mas é esse elemento da pele. E o grupo da Colina era um grupo que tinha uma relação de confiança muito grande por parte da maioria das partes. Eu confiava profundamente no Lilo, no Ângelo Pezzutti, no Jorge Narras, e em outros companheiros que depois morreram, que eu tive a oportunidade do Rio, com o Juarez de Brito, que foi assassinado, de outros companheiros, Viana, Calu, Matos,
Todos os companheiros, estou sabendo Calua morto também. Todas essas pessoas, o Alfredo, que no momento esqueci o nome real, estou falando o nome de guerra, que era um sargento da polícia, mas nós tínhamos uma confiança muito grande no outro. Agora, em relação à tortura, a questão é diferente. Em relação ao sofrimento da tortura, do isolamento, da tortura física e moral, é algo assim indescritível. Porque por mais que você imagina antes, lendo relatos sobre tortura, quando você passa a ser submetido, você sabe que o sofrimento é muito maior. E para mim, eu digo sério, a tortura maior para mim não foi física, é moral. Ela funcionou, talvez pelo tipo de educação, ela funcionou muito mais do que a física para mim. O único receio que eu tinha é sair com uma lesão muito séria. Claro, é difícil, mas o pior para mim é a humilhação. Não, eu percebo os equívocos desse movimento. Não vou repetir. A vida você não repete. Se eu pudesse 1000 vezes ter minha vida, eu teria as linhas mestras, seria eu. Eu penso que seria mesmo. A minha identidade. Mas eu corrigiria. Não só na linha política. Evidentemente que não partiria por essa guerrilha. Eu partiria para outra forma de oposição. Mas do ponto de vista ético e moral, eu acho que valeu a pena. Está entendendo? O sofrimento foi muito grande. E eu falo, como eu disse, o sofrimento foi maior, não foi na prisão. Eu tive um problema maior, ou então um sofrimento diferenciado, porque eu tive que... o sofrimento da prisão você resiste. Fora é você definir seu campo do ponto de vista. Então tem outros conflitos. Esses conflitos não existiam na prisão. Eu tinha que resistir, e era essa a questão. Também eu gosto de quebrar. Quebrar também sai uns cortes muito interessantes também. Mas no momento eu vou fazer isso. Então a colina, chamada Comando de Libertação Nacional, ela surge exatamente quando surge a ALN, a VPR em São Paulo, e, o MR8, como ruptura dos partidos políticos de esquerda tradicional. E a coluna origina da POLOP, da Política Operária, que é uma organização política com uma certa influência, parece, porque eu não tive militância da POLOP, eu já comecei dentro da colina, com influência de Rosa Luxemburgo, que não era trotskista, era de Rosa Luxemburgo, era grupo de intelectuais muito radicalizados. Mas nessa época que a colina surge em função desse boom do movimento político e cultural de 1968, que veio culminar em 1968, em todo o mundo. E como consequência, em vários desses países da Europa e da América Latina, há rupturas dos partidos políticos tradicionais. Então, nos Estados Unidos surge o movimento feminino, diferenciado, o movimento feminino, o movimento negro, o hippie e vários pequenos agrupamentos políticos de esquerda. Na França, foi mais importante no termos da formação de pequenos agrupamentos políticos mais radicalizados e com questionamento profundo em relação aos partidos políticos tradicionais. Entende? Contra o stalinismo e essa coisa toda. E no Brasil foi esse movimento. Então a colina ela surge também como influência desse congresso da OLAS, que propunha a formação de vários Vietnãs em toda a América Latina, a libertação da América Latina
do jugo do imperialismo e das ditaduras militares que regiam em grande parte desses países da América Latina. Essa geração de 1968, ela tem uma característica muito interessante. Não foi só política, é justamente um segmento estudantil que tinha um vínculo maior com a cultura. Eu falo especialmente em função da minha experiência pessoal. Eu, com 16, 17 anos, em Ouro Preto, eu participava, tinha uma preocupação muito grande com a parte cultural. Tanto a literatura, a poesia. Hoje eu não faço mais, mas escrevia poesia, lia as poesias, pegava o cinema, analisava o cinema, filosofia, com o maior esforço. A gente tentava ler o Nietzsche, ler Schopenhauer, e uma série de teóricos, discutia essa coisa toda. Então nós fazemos parte de uma juventude que tinha preocupações muito grandes. Dentro da universidade, aliás, a gente percebia claramente. Estava na veterinária naquele que queria o futebol, entende? A televisão era basicamente futebol, essas coisas todas, e aqueles que resistiam queriam essa participação efetiva. É tanto que o movimento político nosso, ela não foi simplesmente política, ela começa a levantar coisa contra a censura, a questão da liberdade sexual que a gente levantava contra, e que era difícil discutir essas questões, a questão contra o racismo, o feminismo, dentro das companheiras, né, as mulheres levantavam muito essa bandeira do feminismo. Lembre-se que foi na época da década de 60 que surgiu a pílula anticoncepcional. Isso foi muito forte e difícil. Quando eu falo em classe média conservadora, a gente fala não só em termos políticos, em termos de postura e moral mesmo, né? Essa coisa toda. Então a pílula teve importância, é tanto que no Congresso de Ibiúna, quando se prende milhares de pessoas, a primeira coisa que se levanta é ver se as estudantes que foram presas tinham pílula anticoncepcional. Isso colocaram na grande mídia. Filha, as meninas estão aí com pílula anticoncepcional, quer dizer, estão transando, porque esse era o tabu da época. Então, nosso movimento, com todos os equívocos que se possa fazer, foi um movimento muito mais ameno, tem uma característica libertária. Pessoalmente, eu acho que a classe média alta brasileira, ela tem pouco a contribuir para o processo de transformação da sociedade, porque ela tem privilégios demais. Essa classe média nunca foi revolucionária como se diz. Eu estudei no Brasil nos anos 60 e 62, eu não encontrei, naquela época não existia, era um ou outro professor na universidade que se colocava no campo, contrário à ditadura, muito pouco. Acontece que sobressai na história, são por pessoas muito inteligentes, muitas vezes, que sobressai e se marca na história. Mas mesmo na Rio de 168, os intelectuais são grandes intelectuais. A maior parte dessa classe média sempre apoiou o sistema, ou se omitiu claramente em relação a isso. Quando Guevara morre, no final de 67, eu fui um dos primeiros que punhar, nós vamos ter que partir para a luta armada mesmo. Porque o Guevara, com toda uma formação, apesar de não ter uma pessoa religiosa, mas tive toda uma formação muito religiosa. E grande parte nossa. E Guevara aprecia o símbolo de Cristo, até a imagem do Guevara. Então, aquela coisa apocalíptica, aquela coisa da mudança, daquela... Então, ele foi o símbolo da mudança. Nós vamos fazer o mesmo caminho que um mártir da nossa época fez, que morreu, porque o Guevara foi visto como mártir. Então nós partimos, eu pedi meu ingresso na organização de luta armada, em 1968.
realmente nosso movimento pautou para um radicalismo, né? A luta armada, uma questão que existia na época, que eu acho que é internacional, é a crença na possibilidade de mudança, que não existe hoje. Aquilo que motivou a gente a levar as últimas consequências. E aquela questão básica que hoje é muito questionada, mas que foi uma válvula propulsora, que é a questão de querer fazer acontecer. Entende? A gente achava que a nossa vontade era capaz, independente de qualquer coisa, de alterar alterar as relações do mundo, né? Essa visão romântica, utópica, muitas vezes, e que nos levou a sacrificar a sua própria vida. Mas isso era forte no Brasil, ficou forte em qualquer parte do mundo. E a radicalidade, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, também é fruto de uma sociedade fechada, em que se fecha todos os canais democráticos. Então fica muito difícil você pensar em contemporização, porque a perseguição era grande, as dificuldades eram grandes. Eu entendo no diretório, sem ainda uma visão clara do que eu podia fazer, mas imediatamente comecei a sentir o reflexo. Eu fui preso 3 vezes. E eu ainda não tinha clareza do que eu queria ter comentado. Eu ainda resistia a entrar para qualquer tipo de opção mais radicalizada. Primeira reunião que fizeram conosco para discutir a questão da luta armada, eu fui o primeiro a rejeitar, falei, não quero saber disso. Eu fiquei indignado. Eu não acho que luta armada vai. Luta armada significa morte, assassinato, radicalização excessiva. Eu quero um processo de democratização. E chamei os companheiros de ordem, não vou entrar nisso. 6 meses depois eu já tinha mudado de opinião. Eu tinha sido preso 3 vezes e fui sentindo as portas fecharem completamente. Numa jovem de 20 anos, 21 anos, sem experiência de vida, a tendência é a radicalização. Já que não existe, se a dicotomia surge uma situação dicotômica, né? Entre o bem e o mal, e a gente se propõe, contra o estado de coisas, uma solução também que não existe possibilidade de diálogo, que era a luta armada. Eu faço muito esse joguinho assim, joguinho das velhas, né? No meu trabalho eu jogo, porque essas são inscrições que a gente vê. Talvez no imaginário de criança, mas está aí, nas paredes, das coisas, as garatujas que a gente escreve, é as necessidades da gente imprimir alguma coisa na realidade, de mostrar a nossa vivência. Quando você chega num espaço, chega lá e aqui estive, faz um coraçãozinho fulano e fulano, meio ingênuo, é uma forma de você fazer um registro e deixar para quê? Para alguém ver. Então nós temos que, eu acho que o socialismo, é importante essa luta pelo socialismo. Mas o que é o socialismo? Você fechar o conceito de socialismo em termos de uma sociedade como nós fazemos, uma sociedade socialista é uma sociedade de distribuição de renda assim, assado, tem que ocorrer estatização dos meios de produção, tem que ocorrer isso, fazer aquilo. Para mim, é uma forma de dogmatizar, de estratificar um conceito. O muito melhor é que você, em cima de uma visão de uma sociedade, que você aspira a uma justiça social, você vai começar, pouco a pouco, a superar esses problemas, gradativamente. E muito mais, porque essa superação dos problemas sociais, ela vai depender muito mais do que o próprio governante, é da própria consciência dessa população. Eu sou considerado, não estou falando isso sempre para vender a imagem, não, uma pessoa muito distraída. Aliás, eu acho que hoje eu sou muito menos.
E essa distração ocorre geralmente quando eu estou preocupado com muita coisa. Eu trabalhava trabalho até hoje, com esqueletos de animais. Então eu ficava louco. Quando eu morava mais no campo, nessa chácara, eu andava para aqueles matos e ia encontrando um cachorro. Eu jogava o cachorro lá, o cachorro apodrecia, eu via. E quando, com o tempo, eu chegava e pegava e usava de vaca, de coisa, tudo isso. E uma vez eu andei no caminho, na estrada, parei e vi um cachorro morto. Falei, puta, atropelado. Cheguei, peguei e falei assim, gente, eu vou levar isso para casa, porque isso vai ser o último. Coloquei, abri o porta-malas do carro, coloquei lá dentro e fui para a universidade dar minhas aulas. Aí passou. Voltou, eu não lembrei mais do fato. 3, 4 dias, falei, gente, mas tem um cheiro horroroso de podre nesse carro. Lavava o carro, passava, jogava o negócio, mas entrava dentro do carro, tá que cheiro horroroso. Cada dia pior. Você tá com problema. Passou quase uma semana dentro daquele cheiro horroroso. Um dia, eu falei assim, gente, só vou abrir esse porta-malas, pode ser que tenha alguma coisa. Eu abri e estava o cachorro morto. Sempre me senti estranho. Estranho na cidade, estranho na família, porque as pessoas não me compreendiam, as dificuldades que eu tinha de aprendizagem na escola. Mas eu acho que eu aprendi muito mais isso fora das escolas do que dentro da escola. Isso eu digo tranquilamente. E aliás, eu não penso, eu tenho certeza. As escolas, para mim, me deram a resistência à coisa. E eu aprendi muito tempo fora. Os colégios sempre para mim foram muito ruins. O ensino para mim nunca teve. Eu nunca aprendi a pensar. É nessa relação com a literatura, com a poesia, é que veio também a minha relação com a política. Porque com ela surgem os primeiros questionamentos sociais. Nós vivíamos nessa época, no governo do João Goulart, começa a discussão sobre as reformas de base. Então vem o primeiro envolvimento meu, junto com alguns amigos, com a política, principalmente nesse momento com o Partido Comunista Brasileiro. Mas eu era muito jovem, nunca fui militante nessa época. Eu ocupava de ler, divulgar, e ficava como um membro da juventude comunista. Tinha 16 anos, 17 anos. Quando então houve o golpe militar de 1964, e com ela uma mudança substantiva da minha vida. No dia do aniversário da 21 de abril, né, que veio Castelo Branco, primeira ditadura, do golpe militar, após o golpe militar, viria aqui fazer um discurso em Ouro Preto. E montaram palanque frente essa construção na praça, e eu resolvi jogar uma bomba molotov, e preparei uma bomba molotov. De madrugada, quando todo mundo, a polícia estava rodando, eu entrei naquele beco próximo ali da praça Tiradentes, corri, joguei a bomba molotov e corri. 2 tiros caíram em minha direção, eu saí correndo, entrei no Lago de São Francisco e entrei no cemitério, que está ali, passei a noite ali no cemitério. No dia seguinte, vamos ver o impacto do que eu tinha feito. Nada na imprensa, saiu nada na imprensa. Isso me frustrou um pouquinho. Mas com isso me deu um certo nome, que eu carreguei por muito tempo. Brito Molotov. Sempre li. Eu fui uma criança que teve a leitura, vamos colocar assim, como elemento. Meu pai, uma das
apesar da pouca vivência, desde criança a gente recebia como presente, de preferência, literatura. Então, esse mundo imaginário de fada, antes de aprender a ler, eu ficava esquadriando as imagens, vendo as leituras, e a primeira coisa que eu percebi que eu podia ler era ler essas histórias. Eu sempre fui uma criança muito quieta, uma criança extremamente quieta. É tanto que quando eu fui fazer luta armada, minha mãe não acreditava. Porque eu sempre fui uma criança reservada, tímida. E hoje eu não sou, extremamente tímido. A idade me fez jogar por terra essa bobajada da timidez. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente reservada e ligada à leitura. As crianças, os meninos estavam brincando, eu estava lendo. Eu achava as crianças um saco. Eu gostava de brincar com as meninas. Achava muito mais interessante, com 7, 8, 9 anos, brincar de boneca com as meninas, porque eu achava que tem muito mais fantasia do que sair correndo com bola, jogar bola. Nunca gostei muito disso. E a literatura é porque o mundo da mulher é muito mais, para mim, tinha muito mais fantasia. E eu achava os meninos muito chatos. Não sou homossexual, porque não sou mesmo, mas eu sempre gostei do universo da mulher. Talvez por isso o meu lado heterossexual se marcou, porque a mulher teve sempre uma força muito grande para mim. Sempre brinquei mais com minha irmã do que meu irmão e meus primos. Criança, para mim, eu vivia em fazenda, as mangueiras, tinha aquelas raízes, eu criava verdadeira cidade, punha uns vidros e construía cidade, guerras, historinhas montadas e tal. A ficção sempre foi muito forte. E o sonho épico que as histórias nos trazem. Lendo, por exemplo, O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, e tudo isso, para mim, eu vivia esse mundo épico das histórias. E a questão religiosa que eu aprendi. Porque a Bíblia também é uma ficção, uma narrativa, criando aquela coisa terrível, que para mim toda a formação religiosa foi uma catástrofe no sentido de viver em torno do perigo, da punição divina, do medo. É uma formação religiosa de um Deus terrível, cruel, um Deus ditador. Isso é toda a formação religiosa, é assim, vocês vão pagar caro, porque vocês são filhos do não sei o quê. O pecado que eu produzi numa criança de poucos anos, desde a minha formação, primeira formação religiosa, meus 4, 5 anos, era o castigo, o diabo que saía, que estava no corpo da criança. Uma crueldade incrível. Depois o colégio interno traz de volta tudo isso, novamente. Mas ali havia uma ficção e tinha também a figura de Cristo, herói, sacrificando a vida pela humanidade, né? Essa coisa toda, a vida dos santos, os mártires. Tudo isso vai influenciar na minha vida. Como artista plástico, uma parte, muito mais como político. A necessidade de intervir na realidade. Então, hoje, se eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu posso dizer claramente, a religião influenciou muito. E a religião como ficção, como narrativa, que está ligada ao meu universo, como a literatura também teve. Como é que foi aquela do Zorro? Essa do Zorro aí eu não... Essa não dá. Você fica muito... Não tem problema. Essa não. Das coisas, gente. A vida é o seguinte, a vida a gente tem os seus limites. Acho que viver é representar. A gente representa o personagem. A gente cria um modelo de personagem. Certo? Não é hipocrisia, isso é o fato, é a nossa existência. E a gente incorpora esse personagem. E evidentemente que eu comecei a incorporar. E é toda o meu vínculo com a literatura cria, evidentemente. O lado épico, heróico, do sacrifício. E essa minha vivência, isso vai consolidando essa questão. Primeiro cria um personagem. O personagem da resistência. Que tem que te atuar. O personagem é esse personagem que terá que intervir nessa realidade. Isso para mim era muito forte. Há algo messiânico? Todos nós temos algo messiânico. A forma que você envolve isso é outra coisa. E que justifica o sacrifício da sua própria vida. Imagina uma pessoa como eu, aliás, o materialismo é uma coisa muito relativa. Porque o materialismo, a visão racional do materialismo, não acompanha o verdadeiro comunista.
que dá a sua vida para uma causa. Porque se você é materialista, se você não crê na existência de outra vida, se você não acredita na salvação eterna, o que faz com um ateu defina e sacrifica sua vida por uma causa? É que existe no seu interior a necessidade da construção de um personagem que leva à frente, já constrói a ideia capaz de grande sacrifício e final de uma causa. Isso não elimina o seu vínculo com a sociedade, mas acrescenta. Então, evidentemente, para mim estava definido esse personagem, Afonso. Eu, coberto de pele, coberta de pano, coberto de ar, e debaixo de meu pé cimento, e debaixo do cimento terra, e sob a terra petróleo correndo, e o lento apagamento do sol por cima de tudo, e depois do sol outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui. Eu, coberto de pele, coberta de pano, coberto de ar, e debaixo de meu pé cimento, e debaixo do cimento terra, e sob a terra petróleo correndo, e o lento apagamento do sol por cima de tudo, e depois do sol outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui. Eu, pele, pano, ar, debaixo de meu pé cimento, e debaixo do cimento terra, e sob a terra petróleo correndo, e o lento apagamento do sol por cima de tudo, e depois do sol outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui.